Na aula de hoje, continuaremos vendo sobre a geometria no cotidiano, das páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Nessa aula, pessoal, eu preciso que vocês acompanhem junto com a apostila, porque eu vou estar fazendo algumas explicações de que vocês precisam estar realizando junto com a explicação e também para já estar respondendo de acordo com essas explicações, tá? Então, vamos lá, ó. Na página 26, tá dizendo sobre a geometria na arte e também no magistério, tá? Então, a partir de sua interpretação pessoal, considerando a obra Construção em Traços Cinzentos de Pierre Mondrian, a professora Fernanda enxergou múltiplas possibilidades de favorecer o desenvolvimento matemático durante suas aulas. Observe atentamente a reprodução da tela e responda as propostas da mestra. O que você vê? Pessoal, então aqui, né, a gente vai fazer uma breve análise, tá, dessa obra de arte aí, que ela é chamada de Construção em Traços Cinzentos, né, porque será que ela é chamada dessa maneira. Então, a gente consegue observar aí que ela é constituída por traços, né, e esses traços acabam formando triângulos. E se a gente, né, enxergar assim um pouquinho mais além, a gente também consegue enxergar aí quadrados de vários tamanhos, tá? Assim como triângulos também a gente consegue observar que tem triângulos aí de vários tamanhos. Então, agora aí na página 27, a gente vai ter algumas instruções para a gente estar realizando nessa página 26. Então, depois de vocês estarem realizando todos os passos, passo a passo que tem, vocês estarão enviando uma foto para mim dessa página 26, tá? Então, já anota aí no cantinho da apostila que precisa enviar uma foto dessa página, tá? Então, vamos lá, pessoal. Na página 27, a professora fala assim: olhem só as linhas dessa obra. Quais são as posições dessas linhas? Elas se cruzam ou não se cruzam? Que figuras geométricas vocês podem ver? Então, aqui a resposta é mais pessoal, tá? De cada um. Vocês vão estar anotando aí quais são as figuras geométricas que vocês conseguem ver, tá? Também se existem linhas que se cruzam ou que não se cruzam, tá bom? A Pro acabou falando aí de triângulos e quadrados, mas ainda tem outras figuras geométricas que a gente consegue observar aí nessa obra de arte do Pierre Mondrian, tá certo? Então, observem ela aí bonitinho, com mais detalhes e façam as anotações. Depois, a outra professora, né, ela fala assim, usando lápis preto e régua, dividam a tela em 4 quadrados congruentes. Pessoal, figuras congruentes, ó, tá escrito aqui. Quando sobrepostas, ajustam-se perfeitamente e seus vértices e lados coincidem, pois têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, presta bastante atenção, tá? Figuras congruentes é uma nomenclatura utilizada na matemática, na área de geometria, para dizer quando as figuras elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? A gente diz que não são figuras iguais, são figuras congruentes, tá certo? Então é importante saber também a nomenclatura para isso, tá? Então, aqui ela está pensando, tá? O que a gente vai ter que fazer e está falando assim. Ao falar com vocês sobre as regiões dos quadrados congruentes, vou identificar cada uma delas pela cor que inicialmente imaginei, apenas com o propósito de nomeá-las. Nas regiões amarela e rosa, vocês conseguem enxergar 2 quadrados congruentes de área 9 unidades? Trace suas delimitações. Então, meus amores, agora vocês vão pegar uma régua, tá? Um lápis, vai voltar lá na página 26 e vai fazer o que a Pro vai pedir aqui para vocês, tá? Então, prestem bastante atenção para vocês não fazerem errado, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos traçar 2 linhas na diagonal, bem no centro dessas figuras, tá? Então, ó, pode até
passar um pouquinho da figura mesmo, tá? Para ficar mais fácil de enxergar. Do mesmo jeito, ó, que a professora Fernanda, né? Eu acho que é a professora Fernanda. Que a professora Fernanda fez aqui, ó, no pensamento dela, tá? A única coisa que a Pro não conseguiu fazer foi deixar as partes coloridas, tá? Mas a gente vai seguir o dela aqui. Então, essa parte aqui de cima é amarela, aqui do lado é rosa, embaixo é verde e do lado é azul, tá bom? Então, de primeiro momento, eu preciso que vocês façam essa divisão aí com essas duas linhas na diagonal, tá? Então, agora o ideal seria vocês pausarem o vídeo, traçar as retas e depois voltar, porque vai ter mais coisinhas para a gente fazer aqui agora, tá? Então, olha só. Ela está falando aqui, né, que nas regiões amarela e rosa, ela está perguntando se a gente consegue enxergar 2 quadrados congruentes de área 9 unidades. Então, né, vocês conseguem enxergar aqui, ó, 2 quadrados que tem 9 quadradinhos de área, né? Esse quadrado, ele é formado por 9 quadradinhos e está pedindo para traçar as suas delimitações, tá? Então, a Pro vai fazer aqui onde se encontram esses quadrados, tá? O de vocês não precisa ser necessariamente na mesma posição que estão os meus aqui, tá bom? Do vídeo, mas o importante é que eles tenham 9 unidades, tá? Então, primeiro aqui, ó, na área amarela, aqui tem um quadrado de 9 unidades. Então, vocês vão pegar o lápis, tá? E vão fazer esse quadrado, vão traçar, fazer as delimitações desse quadrado, ó. Mas o meu, né, percebam que eu fiz aqui, mas poderia ser mais para baixo, poderia ser mais para esse outro lado aqui. O importante é que ele tenha 9 quadradinhos, ó. Espero que vocês consigam enxergar aí os quadradinhos, tá? E agora, na região rosa, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a delimitação de outro quadrado de 9 unidades, mas agora eu fiz em outra posição, tá? Então, vocês têm que fazer isso na região amarela e na região rosa, que é essas duas aqui, um quadrado de 9 unidades, tá? Então, cada um vai fazer o seu, tá? Agora na página, ainda na página 27, né? E também continuando aí na página 28, tá falando assim, pessoal. Nos quadrados delimitados, cada grupo de 4 quadrados pequenos forma um quadrado maior. Pelo traçado, mostre essas possibilidades, tá? E depois está falando assim também. Quantos grupos diferentes de 4 quadrados pequenos estão escondidos em cada um dos quadrados congruentes? Então, a gente vai fazer agora, ó. Lá na parte amarela, tá? Eu vou mostrar para vocês o que está pedindo aí, o quadrado de um quadrado menor, né, formado por 4 quadrados, tá? Então, olha aqui, esse é o quadrado de 9 unidades que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Só repetir ele aqui. E agora, ó, dentro dele, a gente consegue formar mais um quadrado, tá? Só que agora formado por 4 quadrados pequenos, tá? Forma um quadrado maior. Então, ó, nos quadrados delimitados, que é o de vermelho, cada grupo de 4 quadrados pequenos forma um quadrado maior. Pelo traçado, mostre essas possibilidades. Então, eu fiz um aqui, tá? Por enquanto, eu fiz um aqui. Mas tem só essa possibilidade? Não, tá? Tem mais possibilidades. E é o que a gente vai responder aqui, ó. Quantos grupos diferentes de 4 quadrados pequenos estão escondidos em cada um dos quadrados congruentes? Então, preste atenção que vocês vão ter que responder isso daí na apostilinha de vocês depois, tá? Então, ó, já tem um aqui, azul, vou ter mais um outro, então já temos 2 quadrados, tá? O verde, mais um, 3, e o amarelo, mais um, 4. Então, a gente tem aqui, ó, 4 possibilidades de formar um quadrado com 4 quadrados pequenos, tá? É só quadrado, quadrado, quadrado,
mas é assim mesmo que a gente tem que falar, tá? Então, anotem aí na apostilinha de vocês que a gente tem, ó, 4 possibilidades, 4 grupos diferentes de 4 quadrados pequenos, que estão escondidos em cada um dos quadrados congruentes, tá? Agora, pessoal, está falando assim, em cada um dos quadrados congruentes inicialmente delimitados, qual é o número total de quadrados, tá? Então, aqui está falando, ó, vocês vão ter que anotar aí na apostilinha de vocês também. O número total de quadrados é 9 mais 4 mais 1, que é igual a 14, ou 1 mais 4 mais 9, que também é igual a 14, né? Da onde será que saiu esse 9? Da onde saiu esse 4? Da onde saiu esse 1? É o que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então, ele está pedindo o total de quadrados. Então, ó, esse primeiro quadrado, ele tem quantos quadradinhos dentro dele? 9. É o 9 aqui. Depois, consigo formar mais um quadrado de 4 quadradinhos. Então, ficou 9 mais 4. E dentro desse quadrado aqui, ó, de 4 quadradinhos, eu consigo formar mais um quadrado, tá? Então, ó, 9 mais 4 mais 1, que é igual a 14, tá bom? E a professora Fernanda, né, tá falando aí que na região rosa, qual é a área do maior quadrado delimitado? Prestem atenção, tá? Utilizando-se a medida, ó, um quadradinho inteiro e utilizando-se o triângulo. O triângulo, gente, é a metade do quadrado, tá? Então, vocês já sabem o que é área, né? A área é a região de dentro da figura. E ele quer que vocês estipulem, né? Falem qual é a área total do quadrado maior, utilizando, tá? É tudo, tá? Utilizando o quadrado. E depois, quantos triângulozinhos desse o quadrado maior é feito, tá? Então, o que, que vocês vão ter que fazer, ó? Vou explicar melhor. Essa figura aqui, estão vendo? Mas não o que eu delimitei de vermelho, ele inteiro, tá? Ele é constituído por quantos quadradinhos? Vocês vão contar e vão anotar aqui na frente, tá? Depois, que é a área dele. Depois desse mesmo quadrado aqui, tá? Quantos triângulozinhos desse tem nessa figura inteira? Então, vocês vão contar dentro da figura todos esses triângulos e vão anotar aqui na frente também, tá? Dessa maneira, vocês estarão calculando a área dessa figura de duas maneiras, utilizando o quadrado e também utilizando o triângulo, tá? Pessoal, ainda na página 28, agora começa... Não, ainda não. Tá falando assim, ó. Na região verde, delimitem 2 paralelogramos não retangulares. Na região azul, delimitem 2 triângulos retângulos congruentes e deem suas áreas em unidade U e em unidade T. Delimitem também um pentágono e um hexágono. Então, olha só. De novo, vocês vão ter que voltar lá na página 26, agora na região verde e na região azul, tá? Que é essas duas regiões de baixo aqui que a gente ainda não desenhou nada. E na região verde, vocês vão delimitar 2 paralelogramos não retangulares, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui, vou dar para vocês um exemplo, tá? Não precisa ser necessariamente igual de vocês, tá? Mas tem que ser nessa região aqui. Vocês precisam estar desenhando 2 paralelogramos, tá? Depois, na região azul, vocês vão delimitar 2 triângulos retângulos. Então, a Pro fez aqui. Vocês também podem escolher qualquer lugar, tá? E também vou fazer um pentágono. Ó, o pentágono eu tive que fazer por partes. Um pentágono. Pentágono é uma figura que possui 5 lados. E também um hexágono, que é uma figura que possui 6 lados, tá? Então, o meu ficou assim. Mesma coisa, de vocês não precisa estar igual, mas precisa ter aí bonitinho, tá?
Depois está falando assim, ao calcular a área usando uma unidade de medida com formato quadrado e também uma unidade de medida com formato triangular. Vocês vão calcular a área dos triângulos, tá? Na unidade U e na unidade T. A U é o quadrado, a T é o triângulo. E ela também está falando assim, ó, mas poderíamos ter usado outros polígonos para o cálculo de área dessa superfície, tá? Então, a gente usou só o quadrado e o triângulo, mas também poderia ter usado outros polígonos para calcular a área. Agora sim, ainda na página 28, né, começa a geometria na arquitetura, que é uma figura que nós já vimos lá no começo da apostila, tá? São duas construções, né? E ela está pedindo para vocês identificarem nessas figuras nessas construções, as figuras geométricas, tá? Então, tem aí, né, o retângulo e também tem o triângulo. Aí, pessoal, na página 29, vocês vão anotar o nome, né, dessas duas formas aí, que a Pro já falou, e depois tem aí algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, prestem atenção, ó. A primeira pergunta tá falando, para o engenheiro ou arquiteto, é importante calcular a área de um terreno antes de fazer o projeto de um imóvel? Por quê? Então, vocês vão pensar, né, sobre o engenheiro, o arquiteto, né? O engenheiro é quem constrói, o arquiteto é quem, né, fala como que vai ser essa construção, tá? E está perguntando se é importante calcular a área do terreno onde vai ser construído isso daí. Antes de fazer o projeto, será que é importante fazer esse cálculo? Será que não é? Por quê? Aí, pessoal, a segunda pergunta é assim: como é calculado o IPTU? Essa aqui eu vou deixar vocês pesquisarem. IPTU é um imposto, tá? Que as pessoas pagam quando tem algum imóvel no nome dela, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, eu tenho que pagar um imposto dessa casa. E aqui está perguntando como é calculado esse IPTU, tá? Então, eu vou deixar vocês pesquisarem para vocês estarem anotando essa resposta aí. E depois, a última perguntinha é: para a pintura de uma parede, o cálculo da área é necessário? Quando a gente vai pintar uma parede da casa da gente, será que a gente tem que fazer o cálculo de área? O cálculo da superfície dessa parede? Tá? E agora embaixo está falando: vamos calcular a área das figuras geométricas que têm a forma das que foram selecionadas nas construções. Então, na página 30, né, tem a forma das duas construções que a gente delimitou lá, e está falando assim: para isso, utilize a unidade de medida abaixo, recubra as figuras geométricas e descubra as relações existentes entre as figuras e suas medidas de superfície. Para o retângulo e para o triângulo, utilize a referência U. Pessoal, como que vocês vão calcular a área dessas duas figuras, tá? No final da apostilinha de vocês, tem uma malha quadriculada, que vocês podem usar ela fazendo como? Pega essa folha quadriculada, coloca embaixo dessas duas figuras aqui e conta quantos quadradinhos que deram, que ficaram dentro dessa figura e anotem. A mesma coisa na de baixo, tá? Coloquem a folha quadriculada embaixo dessa figura aqui, desse triângulo, e contem quantos quadradinhos que foi formado e também anotem, tá? Ou anota certinho, anota mais ou menos, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso aqui na aula de correção, tá? E agora tá perguntando, quantos quadradinhos são necessários para recobrir toda a área do retângulo? Então, vocês já anotaram, né, aqui do ladinho, ou, né, já anota direto aqui na pergunta mesmo. Depois, quantos quadradinhos são necessários para recobrir toda a área do triângulo? Também anotem aí. E, por fim, vocês precisam comparar os procedimentos utilizados para o cálculo de área das duas figuras. Esses procedimentos têm algo em comum? Explique. Então, vocês vão comparar, tá, as duas
figuras, a área das duas figuras, e se no cálculo de área dessas duas figuras tem alguma coisa relacionada, alguma coisa que vocês conseguiram observar aí com o cálculo da área dessas duas figuras, tá? Pessoal, agora na página 31, está falando da geometria na astronomia e está falando assim, agora um novo desafio. Você sabe encontrar a direção de uma estrela? Consegue comunicar a sua posição? Levante hipóteses para explicar como tudo isso é possível. Então, vocês vão, né, anotar aí na apostila de vocês essas hipóteses de como que a gente faz para encontrar a direção de uma estrela. Aí está falando assim, observe a imagem a seguir, utilize seus conhecimentos e de posse de um mostrador de relógio e de 2 ponteiros, descubra como encontrar a direção de uma estrela e comunicar sua posição. Então, aqui tem um exemplo, né? Tem duas crianças aí, um doguinho, tem um relógio, né? E utilizando o relógio, ele está mostrando para vocês aqui, né, no pontilhado, a direção de duas estrelas, tá? Então, levantem as hipóteses de vocês, tá? Sobre essa imagem aqui. Agora, na página 32, o menino está falando. A primeira estrela que estou vendo está na posição meia-noite em ponto. A segunda estrela, muito brilhante, está à direita nas 2 horas. Vamos acompanhar e estudar seu movimento aparente? Meia-noite em ponto ou meio-dia em ponto são expressões que significam que se deve olhar exatamente para cima de nossa cabeça, né? A gente olhar bem para cima. Quantos graus há em 2 horas? Como calcular o ângulo formado pelo ponteiro do relógio? Que movimento o menino deve fazer para encontrar a estrela número 2? Então, meus amores, aqui a gente tem várias perguntinhas que precisam ser respondidas, tá? Então, vocês vão responder todas essas perguntas aí, de acordo com os conhecimentos que vocês já têm, com as ideias que foram apresentadas aí na página 31, olhando no relógio, tá? E sobre essa pergunta que está falando sobre ângulo, coloca o que vocês acham que é, sobre o que a Pro já explicou em determinados momentos para vocês, se vocês lembram. E depois, na aula de correção, também a gente conversa mais um pouquinho sobre ângulo, tá? Pessoal, então é isso, nossa aula de hoje. Não se esqueçam da página 26 até dia 7, até segunda-feira, tá bom? Acredito que vocês já vão assistir o vídeo hoje, já vão fazer hoje, né? Essa atividade aí que vocês precisam estar fazendo junto com o vídeo para não se perder, para saber fazer certinho. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Me procurem. Então é isso, até sexta-feira.